Olá, prezado aluno, estou aqui mais uma vez. Meu nome é Fábio Luiz, sou professor de Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Complementar 840, e é exatamente sobre ela que eu vim falar aqui hoje para você. Estamos aqui no curso Imperium, para falar de um aulão agora no próximo dia 14 de setembro, organizado pelo Imperium, e que eu conto com a sua presença para garantir a sua aprovação, tirar muitas dúvidas aí sobre a Lei Complementar 840. Antes de falar da lei, gostaria só de chamar aqui a atenção um pouco para o meu Facebook, para que você que gostou da aula, vai lá, me adiciona como amigo, porque será um prazer para mim saber da sua aprovação, tá bom? Então, facebook.com/fabioluiz.10, essa aqui era aquela mãozinha do Facebook, não ficou muito boa não, mas o que vale é a intenção, Gente, olha só, muitos alunos me questionam, tem algumas dúvidas em relação a 8.112, a antiga 8.112 aplicada ao DF, a Lei Orgânica do Distrito Federal e a 840, que é o novo regime único dos servidores. Então, olha essa explicação para ver se sana de uma vez por todas essas dúvidas. Eu até coloquei aqui, Lei 8.112 da União, 812 do DF, Lei Orgânica do DF e Lei Complementar 840. Gente, quando a Constituição nasceu, no ano de 88, ela dizia que os servidores da União deveriam ser regidos por um regime jurídico único. 2 aninhos depois, ou seja, em 90, nasceu então a Lei 8.112. Acontece que o Distrito Federal ele não tinha uma lei própria para os seus servidores. Então nós acabamos recepcionando uma lei federal, que é a 8.112, e aplicando ela aqui no que coubesse para os nossos servidores aqui do GDF. Acontece, gente, como eu acabei de falar, ela não era uma lei nossa, então ela precisava de muitas alterações, de muitos remendos, e foi isso que aconteceu durante muito tempo. Então ficou uma verdadeira bagunça. Acontece que essa bagunça acabou no final do ano de 2011, quando nasceu então a Lei Complementar 840, que passou a ter validade exatamente no primeiro segundo do ano de 2012. Então, professor, você quer dizer que a partir do dia 1º de janeiro de 2012, acabou aquela história de 8.112 aplicado ao DF? Exatamente. Você só tem que pensar, a partir do dia 1º de janeiro de 2012, você só tem que pensar em quem? Lei Complementar 840, tá bom? Essa é a grande informação inicial aqui dessas dicas. E aí, gente, fica a dúvida, quem é que então é alcançado por essa Lei Complementar 840? Vamos trabalhar aqui com algumas informações. Professor, então quer dizer que se eu passar no concurso do Distrito Federal, eu sempre vou ser regido pelo 840? Calma lá, não é bem assim. A Lei Complementar 840, ela vai alcançar quem? Os servidores da administração direta, e aí sim, pessoal das secretarias, você aí que vai ser aprovado no concurso da Secretaria de Educação, agora no dia 8 de dezembro, você será regido pelo 840. Você, servidor da área de saúde, que vai fazer concurso para a Secretaria de Saúde, você será regido pelo 840. Quem mais também? Os servidores da administração autárquica, ou seja, das autarquias do Distrito Federal, que é a galera do Detran, por exemplo. Também o pessoal da parte das fundações do Distrito Federal, inclusive a FUNAP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa. Você também é regido pela 840. Então, professor, já sei quem é. Os servidores da administração direta, autárquica e fundacional. Nessa situação, quem é que vai ficar de fora? Olha quem fica de fora. O pessoal das empresas públicas, que nós temos aí como exemplo o pessoal do metrô, e das sociedades de economia mista, no grande exemplo, o BRB. Então, você aí, gente, que vai fazer concurso do metrô, que tem previsão ainda para esse ano, do BRB, então, quando você for aprovado, for chamado, tenha uma certeza. Você não será regido pela 840, mas sim pela CLT. Ficou claro? Gente, então a partir desse momento não há mais como ter dúvidas sobre o alcance da Lei Complementar 840. Tranquilo? Vamos comigo aqui porque eu tenho uma outra coisa muito importante para falar e que com certeza pode cair na sua prova e derrubar muita gente. Derrubava, porque se você assistiu essa videoaula, você não errará mais esse assunto aqui. Olha só. Na 8.112, ainda na lei da União, na lei federal, nós temos as formas de provimento, assim como na 840. Gente, o que é provimento? Prover é ocupar. Então, eu estou provendo um cargo, estou ocupando aquele cargo. Na 8.112, nós temos aqui, gente, 7 formas de provimento. 7 formas de provimento. Vamos ver quais são eles. Nós temos a nomeação, o aproveitamento,
a readaptação, a promoção, a reversão, a reintegração e a recondução. Por que eu resolvi colocar esse ponto, gente? Porque a Lei 840, gente, como é uma lei mais atual, ela é uma lei inovadora em alguns aspectos e muito mais moderna que a 8.112 da União, ela trouxe novidades. Quais são essas novidades? Ela não considera mais todas essas formas aqui como provimento. Então vem comigo aqui para saber quais são as diferenças. Olha só, fiz até aqui uma para corresponder 8.112 e 840. Nomeação, que é a única forma de provimento originária, ela tem na 840? Tem, perfeito. Aproveitamento, como todas as demais, são formas de provimento derivadas, ou seja, elas derivam da nomeação. Aproveitamento tem na 8.112? Tem. Tem na 840? Também tem. Readaptação tem na 8.112, mas ela não tem mais na 840. E a promoção, professor? Também não tem mais. Então, gente, anota aí no seu caderno, ó, na 8.112 são 7 formas de provimento, mas a 840 ela reduziu essas formas de provimento para 5. Quais são as 5, então, que continuam, gente? Nomeação, aproveitamento, reversão, reintegração e recondução. Olha como isso aqui é importante. Eles podem colocar, a banca, o IBFC, pode sim cobrar na sua prova, dizendo que a promoção é uma forma de provimento de acordo com a Lei 840. Está errado, gente. A mesma coisa se ele perguntar isso em relação à readaptação. Outro ponto polêmico que pode ser alvo de uma questão é o seguinte, dizer que, pelo fato de elas não serem mais formas de provimento, dizer que porventura eles podem afirmar que elas foram declaradas inconstitucionais. Cuidado, gente, elas saíram das formas de provimento? Saíram sim, mas elas foram declaradas inconstitucionais? Não. Elas apenas foram realocadas, elas foram colocadas para outros pontos da lei. Confere aqui comigo, ó, a readaptação, ela saiu de forma de provimento? Saiu, mas ela foi para onde? No artigo 277. E a promoção, professor? Ela saiu aqui das formas de provimento, mas foi parar no artigo 56, ou seja, a readaptação e a promoção, elas saíram, mas agora elas possuem artigos próprios, né? Elas não foram tiradas da lei, elas foram apenas tiradas das formas de provimento, mas elas continuam lá na lei, bonitinho, tá? Para complementar, gente, essa informação, e o que é muito comum cair em prova, é tratar novamente da velha questão de ascensão e transferência. Professor, não sei o que é isso. Galera, ascensão e transferência eram antigas formas de provimento que nasceram junto com a 8.112 no seu texto original, mas no ano de 2007 elas foram declaradas inconstitucionais pelo STF, ou seja, elas foram retiradas do rol de formas de provimento, mas elas continuam caindo muito em prova e podem cair também aqui, dizendo que é forma de provimento de acordo com a Lei Complementar 840 a ascensão. Falso. A transferência. Falso. Só para a gente tratar rapidamente sobre isso, o que é que vem a ser a ascensão, gente? É a forma de você crescer dentro da carreira, né, como se você estivesse mudando de cargo. Aquela velha história, por exemplo, de um policial que entrou como agente policial e, em virtude do tempo de carreira, se aposentou como delegado. Gente, sem lógica essa questão, né? Se ele quiser ser delegado, ele tem que então fazer concurso para delegado. E essa forma de provimento, que era considerada ascensão, é inconstitucional de acordo com o STF. A mesma coisa era a questão da transferência, era você ser transferido de um cargo para outro. Ora, se você quer tanto assumir aquele outro cargo, então você que faça concurso para aquele cargo e não seja transferido. Isso também foi declarado inconstitucional pelo STF, tá bom? Então, galera, ó, de acordo com essas dicas aqui, é apenas para dar uma ideia para você, para realmente dar vontade de você comparecer na nossa aula, que vai ser agora no dia 14 de setembro, às 14 horas, né, organizado pelo Instituto Império. Gostou da aula? Quer participar do aulão? Me adiciona no Facebook ou então liga aqui no Império, ó, 3351-1222 e receba mais informações de como você pode participar então desse aulão. Tudo bem? Espero você e conto com a sua aprovação. Até logo!